Hoje a live é sobre aromaterapia para emoções, então é um tema bem agradável. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema. E sentimentos e emoções são algo inerente a todo ser humano, né? Só que esses sentimentos e emoções, eles estão ligados a experiências particulares de cada indivíduo, tá? Somos seres únicos. Então, algo que me afeta, me gera algum tipo de sentimento e emoção, pode ser algo que para você não afeta em nada. Vou dar um exemplo, tá? Quando as pessoas me deixam muito tempo esperando, eu particularmente não gosto, fico sem paciência, fico irritada. Mas para você, de repente, isso não faça nenhuma diferença. Então, isso são coisas que vêm, a gente recebe esse estímulo, o nosso sistema límbico ele processa, isso nos gera um sentimento, uma emoção e, consequentemente, uma reação. É assim que funciona. Então, a parte do nosso cérebro que processa os sentimentos e as emoções é o sistema límbico, tá? Como eu já falei. Ele, então, recebe esse estímulo e ele vai te dizer se isso é uma coisa ruim ou se isso é uma coisa boa. E, consequentemente, isso vai gerar uma reação. Todos nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins, tá? A gente não tem só sentimentos bons, isso é ficção, não existe, tá? Mas no momento que os nossos sentimentos ruins começam a atrapalhar a nossa vida, aí nós precisamos controlar a nossa mente e tentar sempre ver o lado positivo das coisas. E aprender a observar os nossos sentimentos, os gatilhos que desencadeiam os sentimentos ruins, isso é muito poderoso, é transformador. A partir desse momento, você começa a ter controle sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções. Tudo é criado na nossa mente, eu já falei isso, né? Ela pode ser a nossa maior aliada ou nossa maior inimiga. Lá em 2018 eu entrei numa escola de espiritualidade, tá? Iniciados Luz da Serra. Eu super indico para quem quiser adquirir autoconhecimento. Eu aprendi muita coisa com eles. Lá eles passaram pra gente uma escala de emoções, tá? Ela ia do -10 ao 10 positivo. E todos os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles acabam gerando uma vibração energética e é isso que você passa para o universo, né? Então, e eles falavam muito que você tem que, ao menos 70% do seu dia, você precisa vibrar numa escala positiva, tá? Que nem eu disse, você não vai conseguir passar o tempo todo só com sentimentos bons, isso não existe. Mas você precisa passar a maior parte do seu tempo, ao menos, com esses sentimentos. E essa escala, ela então ia, como eu já falei, do -10 até o 10 positivo. Então, ela começava lá no -10 com sentimentos de ódio, vingança, raiva, desespero, inveja, vitimização, mágoa, reclamações, orgulho, apego excessivo, posse, ciúmes, vaidade, futilidade, falta de fé, ansiedade, rebeldia, birra, excesso de curiosidade, perfeccionismo e comodismo. E aí começava a escala positiva, então, que começava no 0, né? Passividade, serenidade, tolerância, calma, atitude otimista, paz, fé, disciplina, bondade, alegria, felicidade, caridade, desapego, perdão, humildade, devoção, compaixão e amor. Amor que então é o 10 positivo, né? Você vibrar nessa energia do amor. E eu era uma pessoa que eu sempre vibrava numa energia não muito positiva, não, viu? E como que eu fiz para conseguir mudar, para conseguir controlar a minha mente?
Eu imprimi essa escala, deixei ela na mesa de trabalho, lá no local onde eu trabalhava, tá? E coloquei o meu despertador para tocar de meia em meia hora para analisar de que forma que eu estava pensando, sentindo e vibrando. Para mim funcionou. Eu sei que existem muitos métodos, com certeza bem mais eficientes do que esse meu, mas a minha maneira para mim deu certo dessa forma. E de que forma então que os óleos essenciais eles podem nos ajudar a controlar esses sentimentos e essas emoções? Os aromas, os óleos essenciais, eles alcançam o nosso cérebro da maneira mais profunda, tá? Lá no nosso inconsciente. Despertam emoções de forma imediata. Através do nosso sistema olfativo, o aroma ele é absorvido e chega até o sistema límbico, onde ativa o nosso hipotálamo, que produz hormônios que controlam a função do nosso corpo, e também o hipocampo e a amígdala, que são responsáveis pela nossa memória olfativa. Eu gosto muito de usar o exemplo do cheirinho de pão caseiro, né? A mim, assim, ele remete à infância, remete à casa dos meus pais, dos meus avós e me traz sentimentos muito bons. E eu tenho certeza que você também tem alguma coisa que você lembre aí. Esse cheiro, ele me traz um sentimento, uma coisa muito gostosa, não tem? Então, isso é a nossa memória olfativa, tá? E ela permanece. Estudos comprovam que 80% das doenças, elas têm origem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tá? E o óleo essencial, ele atua de forma a limpar, a transmutar esse padrão de pensamento negativo. E o mais interessante é que isso é feito de uma forma indolor. Você não sente, você não percebe. Você usa o óleo essencial, inala ele e aos pouquinhos ele vai mudando e transformando toda essa tua energia, essa tua maneira de pensar. E você não vai nem perceber. Você vai chegar, vai acordar um dia e vai pensar, nossa, olha, não tenho mais esse padrão de pensamento, essa coisa ruim, tô me sentindo bem, tô feliz, tô tranquila. O que te incomodava antes já não vai te incomodar mais. De acordo com o que a gente já estudou, todos os nossos pensamentos e sentimentos ruins, eles acabam, essa energia acaba bloqueando os chakras, né? E, consequentemente, bloqueia as glândulas que produzem os hormônios e acaba gerando uma doença física. Esses sentimentos, geralmente, esses sentimentos da escala negativa que eu citei antes, eles ficam bloqueados no nosso terceiro chakra, tá? No plexo solar. Lógico, também influencia nos outros, mas geralmente é ali, por isso gera tanta gastrite nervosa, úlcera no estômago. Isso tudo tem a ver com essa questão da concentração desses sentimentos ruins ali no plexo solar, tá? Agora vamos então focar em alguns óleos essenciais e aonde que eles atuam e de que forma que eles podem nos ajudar a reequilibrar essa nossa energia vital. O medo e a insegurança. O medo, gente, ele nem sempre é uma coisa negativa, né? O medo, muitas vezes, ele salva a nossa vida. Por exemplo, é o nosso instinto de defesa, o medo. Então, por exemplo, a gente tem medo de ir lá mexer com uma cobra, né? Isso é o nosso instinto de defesa, e isso é uma coisa positiva, porque ela vai te morder. Então, o medo, ele, de uma certa forma, para algumas coisas ele é positivo, mas aí tem outros medos, e é esses que a gente precisa remover, que são justamente os medos que nos bloqueiam, que nos paralisam. Por exemplo, o medo do que os outros vão falar ou comentar a seu respeito. Esse é o medo que não serve para nada, tá? Essa insegurança. E é justamente esse medo que a gente precisa trabalhar. E aí, então, o medo, medo e insegurança tem muita coisa a ver com o primeiro chakra, tá? Com a nossa estrutura, a nossa força. E aí a gente vai usar alguns óleos essenciais que atuam nesse primeiro chakra, tá? E eles trazem coragem, força, estrutura,
são os óleos essenciais de cedro, de olíbano, de bergamota. E aí eu gosto muito de trazer um pouco essa maneira diferente de pensar, né? Quando a gente fala de estrutura, de equilíbrio na vida, e aí se você vincular o óleo essencial e da onde que ele é extraído, já faz algum sentido. Por exemplo, o cedro, ele vem do tronco da árvore. Então, é estrutura, entendeu? É tronco, é raiz. Quando você busca estrutura na vida, você sempre vai buscar algum óleo essencial vinculado que seja extraído de tronco, de raiz, da resina, da árvore, e geralmente tem essa vinculação, tá? Outros sentimentos que são ruins pra gente, raiva e ansiedade. Esses dois sentimentos, eles estão muito ligados às nossas expectativas frustradas, né? A ansiedade, ela tem a ver com ou a tua mente está sempre lá no passado, né? Pendente em alguma coisa que não foi resolvida ou que não foi resolvida de acordo com o que você queria, né? Ou então uma mente lá no futuro, pensando em problemas que nem aconteceram ainda. E geralmente a raiva, ela vem justamente da coisa não ter saído como você queria, né? De você não conseguir lidar com aquilo que é. E a raiva é muito... Ela não faz bem, gente. Porque pense você que você vai, né? Você fica remoendo aquilo ali dentro de você e vai acumulando, vai acumulando. E aí, às vezes, você vai acumulando aquela raiva dentro de você, de alguma situação ou de alguma pessoa que te fez alguma coisa, e no momento que você precisa lidar com essa pessoa ou com essa situação, você explode. Porque foi acumulando, 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 e tem uma hora que você vai explodir, sabe? Então, nesses casos de raiva, às vezes você falar, comunicar aquilo, expressar aquilo que está te incomodando é muito importante, né? E aí eu vou te trazer alguns óleos essenciais, então, que são justamente para você conseguir lidar e que vão remover esses sentimentos de raiva e de ansiedade, tá? Bergamota, laranja, limão, vetiver, neroli, são todos óleos essenciais cítricos, tá? E aí eu vou também trazer analogia para vocês. O plexo solar, a cor dele, para estar em equilíbrio, é amarela, né? E se você vai olhar a cor dessas frutas, da onde que é extraído, é amarela também. Então, a gente tem assim disponível todo o remédio que a gente precisa, todo o medicamento na natureza. A gente só precisa perceber isso, trazer essa percepção para a nossa vida, né? Esses óleos essenciais cítricos, eles então trazem essa energia positiva, os bons sentimentos, eles transmutam toda essa mágoa, raiva e ansiedade. A mágoa e a tristeza. Mágoa e tristeza geralmente é uma pessoa que não consegue perdoar. Perdoar a si, principalmente, né? Às vezes a gente faz coisas e tu fica ali remoendo e não se perdoa, não se desculpa por isso, ou então acumula esses sentimentos em relação a outra pessoa, não consegue perdoar uma situação, algo que aconteceu, algo que alguém fez para você, né? E isso vai acumulando aqui no cardíaco, mágoa, tristeza, e a pessoa acaba ficando deprimida, né? Assim, a reflexão que eu quero trazer para vocês nesse sentido é que muitas vezes a gente magoa alguém ou alguém magoa a gente, e nem sempre é porque você tem essa intenção, né? Ou então, as situações, todas elas acontecem para a nossa evolução, tanto as boas quanto as ruins. Então, se aquela situação aconteceu, talvez você não consiga ter esse entendimento nesse momento, mas ela faz parte sim da sua evolução, da sua ou daquela outra pessoa que estava envolvida nisso. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento de que tudo faz parte, tanto as situações boas quanto as ruins, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, você tem esse entendimento e consegue perdoar e deixar ir.
né? E isso faz toda a diferença para a gente conseguir ir em frente, porque ninguém consegue seguir com dor e mágoa no coração. E esses sentimentos, então, eles ficam bloqueados aqui no nosso chakra cardíaco, né? E os óleos essenciais mais utilizados são a camomila, o jasmim, limão, a laranja doce. Todos eles são sentimentos que trazem paz, amor, compaixão, perdão, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre depressão. Eu já havia comentado na outra aula que eu dei sobre os chakras, né, que a depressão, ela tem muito a ver com uma falta de conexão com algo superior, né, ter fé, acreditar que existe uma força superior que nos rege, ter um propósito na vida, ter uma motivação, acreditar em algo maior, né. Quando você não tem essa conexão, acaba gerando depressão. Está ligado então ao nosso sétimo chakra, que é a conexão com o divino, né? E os óleos essenciais mais utilizados são olíbano, lavanda. Os mais utilizados são esses dois, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que muitas vezes as pessoas passam por alguma situação que gera um forte trauma emocional, né? Um acidente de carro, por exemplo. E o óleo essencial que é mais utilizado nesses casos, então, é o óleo essencial de vetiver e benjoim. Ele ajuda a transmutar esse trauma, que geralmente as pessoas que sofrem acidente de carro não querem mais nem andar de carro ou não querem mais dirigir, né? Isso traz traumas muito profundos, assim, é um choque emocional muito forte. Então, ele ajuda a trabalhar essa questão toda. E como eu tinha falado antes também, expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, como isso é algo difícil, né? Você conseguir falar o que você está sentindo, compartilhar isso com a outra pessoa. Às vezes, gente, só uma simples conversa resolve toda uma carga que você está carregando ali e que não se resolve justamente porque você não fala e a outra pessoa também não tem como adivinhar o que você está sentindo, né? E que nem eu falei lá no início, uma coisa que pode me afetar absurdamente, aquela pessoa ela pode nem se dar por conta disso. Então, cada indivíduo tem essa particularidade e a gente precisa aprender a respeitar e lidar com isso também, né? E aí, o óleo essencial, então, que é mais utilizado para essa questão de conseguir comunicar os sentimentos e os pensamentos, são os óleos essenciais de eucalipto e capim-limão. Eles ajudam na comunicação, na expressão do que a gente está sentindo. E aí, se tratando então também, falando dos óleos essenciais e das suas propriedades em relação aos nossos sentimentos e pensamentos e de que forma que eles agem na nossa mente, né? No nosso cérebro, eu vou trazer para vocês a questão das notas dos óleos essenciais, que é essencial para ter esse conhecimento e saber qual óleo aplicar em cada situação, né? Porque cada nota, ela trabalha a nossa mente de uma forma. Então, a nota alta, ela trabalha questões da mente consciente, do presente, tá? Eles são estimulantes, trazem alegria, trazem clareza, foco, abrem caminhos, melhoram o nosso dia a dia. É você inspirar esse óleo já, sabe? Trabalha o que é realmente consciente, te dá essa energia, tá? A nota média, então, trabalha nosso subconsciente, as memórias que são de mais fácil acesso, e eles são calmantes e sedativos. Trazem harmonia, acolhimento, paz. E nós temos também os óleos essenciais, então, de nota base,
que trabalham toda a questão do inconsciente, que buscam lá a causa de todos esses nossos pensamentos e sentimentos e, enfim, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente não sabe do porquê que aquele estímulo, aquele gatilho traz aquilo para você. Se você soubesse, você não reagiria daquela forma, certo? Então isso está lá no nosso inconsciente, a gente não sabe o porquê reage dessa forma. É justamente por essas nossas experiências que a gente nem se lembra que estão lá no nosso inconsciente que acaba gerando toda essa reação que a gente tem a um sentimento, né? A uma emoção. Então a nota base ela vai justamente lá buscar no inconsciente e transmuta isso sem você precisar trazer isso para o seu consciente, né? Eles são equilibrantes e estruturais e trazem essa força e firmeza para a nossa vida. E aí também eu vou trazer para vocês uma outra percepção, que a gente pode ver que a nota base então trabalha toda essa parte dos chakras inferiores, né? O chakra raiz, o umbilical e o plexo. As notas médias trabalham então o nosso chakra cardíaco, trazem paz, calma, harmonia. E as notas altas trabalham toda essa parte aqui do foco, estímulo mental, né? E era isso, gente, que tínhamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nossa mente é poderosa mesmo. Somos o que pensamos, é isso mesmo, gente. Somos o que pensamos, então vamos cuidar desses nossos sentimentos e dessas nossas emoções, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima.